Olá, queridos, bom dia. Era um lago como este, mas era conhecido como mar da Galileia, mar de Tiberíades. E essa palavra mar decorria do fato de, embora sendo lago, a água não era calma deste modo. A água tinha ondas, em decorrência das peculiaridades da topografia do terreno. E foi num dia em que o lago estava essencialmente mar, e não um mar qualquer, mas um mar revolto, um mar de tempestade. Foi num dia seguido de uma noite de mar revolto e de tempestade que aconteceu um fato único. Os apóstolos estavam no barco desesperados porque o vento era contrário, as ondas mais altas do que o barco. Às vezes, queridos, na vida apenas os ventos são contrários, mas as ondas não são tão altas quanto o nosso barco. Outras vezes as ondas são altas, mas o vento não é tão contrário. Mas há oportunidades na vida, infelizmente, em que além dos ventos serem contrários, fortemente contrários, as ondas se tornam mais altas do que o nosso barco. Ou seja, a crise, o problema, o desafio é maior do que as nossas forças. E neste momento em que eles tinham certeza de que iam sucumbir, de que estas ondas mais altas do que o barco haveriam de afundar o barco, eles veem um vulto andando por cima das águas. É Jesus Cristo. E eles não entendem que é Jesus Cristo, porque eles nunca tinham visto Jesus andar por cima das águas. Na verdade, nunca tinham visto ninguém andar por cima das águas. Mas era Jesus. E quando eles veem, pensam que é um fantasma e começam a gritar, agora assombrados, não mais por causa do vento contrário e não mais por causa das ondas muito altas, agora por causa da assombração. A vida é assim, o que é ruim pode ficar pior e pode ficar ainda pior. Mas nessas horas, Jesus se faz presente. Era Ele se fazendo presente. Eles pensavam que era o que era pior, ficando ainda pior, mas não era. Era o salvamento, era o livramento, era a solução, era a cura, era a paz vindo para socorrê-los. E Jesus diz, não temam, sou eu, não temam, sou eu. Só precisou dizer isso. E então Pedro disse, se és tu mesmo, Senhor, manda que eu vá ter contigo andando por cima das águas. E Jesus disse, venha. Nunca desafie Deus, porque Ele pode te devolver o desafio. E Pedro saiu do barco, pisou na água e começou a andar por cima das águas. Sabe, querido, o que terá feito aquele homem dizer aquilo a Jesus Cristo? Intempestividade. Mas o que terá feito ele sair do barco e dar o primeiro passo na água? Água revolta, onda mais alta do que o barco. Fé. A fé nos faz dar o passo que a razão não consegue nos levar a dar. A fé consegue nos fazer dar o passo que a razão não consegue nos levar a dar. A razão, queridos, muitas vezes é insuficiente para nos fazer seguir adiante. A razão, às vezes, é insuficiente para nos livrar de situações de ventos contrários e ondas maiores do que o nosso barco.
nestas horas, a razão, a garra, a raça, a experiência não são suficientes, porque é uma situação absolutamente inusitada e ela exige uma solução inusitada. E a solução inusitada se chama milagre. E milagre é algo que se experimenta pela fé. Todo milagre é antecedido de um passo de fé. Todo milagre só se estabelece depois que fica caracterizado uma situação de absoluta impossibilidade. Então nós temos esta conjunção, absoluta impossibilidade e um passo de fé. Um passo de fé. Um passo de fé. O segundo será consequência do primeiro e será bem mais fácil. O primeiro é que é difícil. Temos que dar um passo de fé. E o passo seguinte, como vai ser? De fé também. E o terceiro, de fé também. E o quarto, de fé também. Porque nós estaremos com o primeiro passo iniciando uma caminhada de fé. Não apenas uma experiência momentânea, mas uma caminhada de fé. Do contrário, vai afundar no meio do caminho, que foi o que aconteceu com Pedro. Por isso que Jesus lhe pergunta, não porque afundaste, mas porque duvidaste. Porque a fé foi embora. Querido, quer viver milagres? Prepare-se para dar o primeiro passo de fé e seguir adiante, com tantos passos quantos sejam necessários, todos dados em fé. Deus te abençoe, Deus te ensine este segredo e te dê coragem para o viver. Amém. Tenha um bom dia.